Pergunta: alguém leu as 2 páginas introdutórias ao título geral, ao tema geral da lição? É interessante ler-se, se alguém por acaso não leu. Eu vou ler um trecho desta parte introdutória que me parece que é muito bom nós sabermos. Acabámos um trimestre onde estudámos um tema tão entusiasmante. Eu falo por mim, ok? Gosto muito de tudo quanto é assunto relacionado com a segunda vinda de Cristo, porque me parece que é o culminar da nossa função, a ação nesta terra. Poderíamos então dizer, porquê que este tema não veio antes do outro? Poderíamos pôr isso em questão. Perdão. Porquê que o estudo do livro de Atos não foi feito antes dos estudos dos livros proféticos, sobretudo no que diz respeito ao tempo do fim? Eu penso que isto vem na hora certa. Porque a nossa missão é proclamar o quê? O tempo do fim, o Evangelho eterno. Ora, se eu já sei o que pregar, agora tenho que saber como pregar. E isto é a razão de existir desta lição. Gostaria de convidar todos a orarmos. Pedir que aquele que orientou os primeiros apóstolos nos ajude a orientar também nós que teoricamente deveríamos ser os últimos apóstolos neste mundo. Santo e Eterno Pai, estamos aqui perante Ti para pedir que o Teu Espírito esteja conosco. Como Tu fizeste no princípio, que continues a derramar também o Teu Espírito e que possamos cada um de nós sentir este chamado que Tu tens para cada um de nós, como nos é transmitido de uma forma tão brilhante, tão clara e tão linda neste livro de Atos, sobretudo no capítulo 1 e no versículo 8, o versículo áureo que cada um de nós deveria ter sempre presente diante de nós. Continua a estar conosco, abre o nosso entendimento e que possamos, assim impelidos por Ti, cada um de nós ser testemunhas Tuas, onde Tu nos colocas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso áureo, conhecido, muito conhecido, diversas vezes estudado, muitas vezes falado. Espero que não nos esqueçamos deste verso áureo. Vamos depois detalhá-lo um bocadinho mais. Vou começar lendo a parte introdutória na página 6, onde o comentarista diz o seguinte: aquilo que a igreja primitiva foi capaz de realizar em tão pouco tempo é um testemunho perpétuo sobre o que Deus pode fazer através daqueles que humilham o seu coração em oração, vivem para além das diferenças individuais, e esta parte linda, e se deixam utilizar pelo Espírito para a honra e glória de Deus. Deus não precisa do ser humano para proclamar o Evangelho, mas Deus quer o ser humano na proclamação do Evangelho. Contraditório? Não. Revelação de algo. Deus veio a este mundo com um propósito. Qual foi o propósito maior da vinda de Jesus na sua primeira vinda? Salvar o que se havia perdido. E quem é que se tinha perdido? O ser humano. Veio salvar quem? Cada um de nós. Não apenas aqueles que estavam vivos quando Jesus cá esteve, mas cada um de nós. Nós somos o objeto da primeira vinda de Cristo. E só deveríamos dar glória a Deus por isso. E cada dia agradecer o que Deus fez por cada um de nós e que continua a fazer por cada um de nós. Vamos um pouco à história. Antes de mais, quem é que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos? Há certezas que foi Lucas. Eu gostaria que alguém me pudesse ajudar com este objeto, senão vou eu.
Marcos. Há certezas, porque Lucas, quando se está a referir, refere-se como o segundo tratado. E o primeiro tratado havia sido o livro dele, portanto, O Evangelho. O Evangelho, portanto, Lucas. Muito bem. E mais, é dirigido à mesma pessoa, Teófilo. A Teófilo, isso mesmo. Muito bem. Portanto, não há uma certeza, não há uma assinatura, não há uma rúbrica, mas quase seguramente foi Lucas quem escreveu. Filipe, sim. Eu queria só voltar um bocadinho atrás, há pouco não tive oportunidade. Tu disseste uma coisa, que Deus não precisa que nós preguemos o Evangelho por Ele. Eu não concordo contigo. E só por uma coisa. As únicas pessoas habilitadas a pregar sobre o Evangelho somos nós. Porque nós é que temos um Salvador pessoal. Os anjos nunca o poderiam fazer. Portanto, Deus precisa que nós o façamos. Porque senão não tem valor. Ok. E se nós formos vendo, já na história atual, agora, organizados como países, não há um número certo. São cerca de 237 países no mundo. Os que estão organizados como tais e inscritos na ONU, Organização das Nações Unidas. 237 por aí. A Igreja Adventista, isto é uma curiosidade e é uma estatística, está organizada em 217 países. Há cerca de 20 países que ainda não têm a Igreja Adventista de uma forma oficial organizada, tal como nós temos aqui um templo aberto com o nome e tudo mais. Uma boa parte destes países começaram a ter conhecimento do Evangelho não através de pregadores, mas através de outros meios, que Deus suscitou de forma a que cada um pudesse ter acesso. Se um dia puderem, vejam testemunho de algumas pessoas que mostram da forma como, eles dizem de uma forma aberta, como tiveram conhecimento com o Evangelho. Há uma cantora que canta muito bem, uma brasileira, Patrícia Romania. Vejam o testemunho dela. Uma cantora celebérrima em termos mundiais, um dia deixa tudo porque um dia fazendo o zapping, sabem o que é o zapping? Mudando os canais, aparece-lhe um canal que diz Novo Tempo, TV Novo Tempo. E como ela diz, ficou grudada, isto é um termo muito brasileiro, colou, ficou e foi vendo primeiro pela música, visto que era a especialidade dela, e depois, o que é que eles dão mais? Só música, vão vendo outras coisas e começou então a entrar, é um testemunho muito lindo. Eu gosto de ouvir porque eu vejo que este é um dos meios que Deus suscita através dos homens e eu estou de acordo com o que o Marcos diz. Nós somos os únicos que temos a compreensão real do que é ter um Salvador. Somos os únicos que podemos fazer isso. Mas em muitos lugares não há hipótese de o fazer. E Deus pode suscitar anjos para serem os iniciadores da proclamação do Evangelho. Não tenhamos dúvidas. Há uma história lindíssima que se passou no Togo, onde nós estivemos, a minha esposa e eu, durante 6 anos. E a propósito disso, eu vou dizer, já não tenho nada a provar ao mundo. Absolutamente nada. A única coisa que tenho a dizer ao mundo é o seguinte, eu agora vivo por graça. Deus sempre me sentia este chamado para ser médico missionário. A primeira pergunta que se faz a uma criança é o que tu queres, uma das primeiras perguntas. O que é que tu queres ser quando fores grande? Também me fizeram essa pergunta. E eu dizia médico missionário. Aos 28 anos realizei o sonho de infância. 28 anos. Não há muita gente que realiza o sonho de infância na minha idade. E eu vejo isto como graça. Depois disso, estou vivo porque Deus quer que eu esteja. Ponto final. Porque se calhar ainda tenho outra missão. Se calhar tenho outra missão. O verso áureo. Como é que diz o verso áureo? Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Micro, porque quem está fora, e já agora aproveitamos para saudar quem nos segue através da internet, não ouve o que nós dizemos. Eu estou na galeria, às vezes falo alto e eles não ouvem mesmo falando alto. Alguém quer
dizer o versículo lendo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Há uma missão para cada um de nós. Qual é? Sermos testemunhas. Não há nada melhor do que uma pessoa ser testemunha. O que quer dizer ser testemunha? Quer dizer que eu vivi. E se eu vivi, eu posso dizer, tenho autoridade para dizer, porque vivi. O grande sonho de Israel não era ser testemunha de um Deus Salvador. Não era de falar de alguém que morreu. Às tantas aparece o Messias e eles viam o Messias, Israel, como país, de que forma? O que é que ele vem fazer, este Messias? Olha, vem nos libertar. Nós também andávamos à procura do Messias aqui em Portugal e na noite de 24 para 25 de abril de 1974 diz-se que então apareceu o tal Messias e libertámo-nos. Era um pouco isto que Israel queria. Libertar-se de quê? Do jugo, da pressão, do roubo organizado, constante da parte dos romanos. Não tinham nada de bom vindo de Roma. Cada vez que Roma abria a boca, pimba, vamos levar nas orelhas, de certeza. É mais ou dinheiro, ou sei lá, ou compressão, ou seja o que for. Temos que nos libertar disto. Messias vai servir para libertar-me disso. E surge o Messias. Começa a pregar, começa a falar, começa a dizer lindas coisas. A multidão seguia. E no fim ele diz a um punhado. Não era meia dúzia, era uma dúzia. De discípulos. Vocês sabem, eu vou ser morto. O Messias vai ser morto. Então não nos vens libertar? Vais ser morto? Há um até que disse, olha, não digas isso. Sabem qual foi a reação de Jesus quando ele diz isso? Vai-te embora quem? Não o discípulo, vai-te embora Satanás. Imagina o choque. Falar desta maneira, o quê? Eu sou Satanás. E ele diz, não és tu que falas, é Satanás que fala por ti. A minha missão tu ainda não percebeste. Jesus é morto, na realidade. Há testemunhas da morte de Jesus, diversas, muitas. Perdão. Pessoas que o seguiram. Antes disso, há um grupo de discípulos que Jesus, quando é preso, e foi realçado isto na classe de moderadores, e eu vou dizê-lo, quando Jesus é preso, Jesus pergunta, quem é que vocês procurais? Procuramos, sou eu. E o que é que Jesus disse? Deixai os outros ir. Porquê? Porque ainda não cumpriram a sua missão. Deixa-os ir. E aqueles que o vinham prender, que eram seus amigos, veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, não o aceitaram. Cumpriu-se aqui exatamente o que Jesus dizia. E há um que ficou mais para trás, ainda mais teimoso. Sempre foi, coitado. Eu identifico-me tanto com esse homem. Se querem pessoa teimosa, bom, é melhor não falar com a minha esposa. Mas este ficou para trás e mais tarde torna-se um dos pilares. Há um versículo para mim que me enche muito. Atos capítulo 4, versículo 20. Vamos estudá-lo de uma forma mais detalhada mais à frente. Gostaria que fosse lido. Atos capítulo 4, versículo 20. É Pedro e João que dizem numa situação muito complicada. Alguém que queira ler? Não se importa? Sim, ok. Vai o micro que é para todos ouvirem. É ler, com o micro, com o micro. Bem perto da boca, senão não se ouve. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Estão a ver? Não consigo estar calado. E quem faz isso é um homem que em determinada altura negou a Jesus, Pedro. E ele diz, perante o Sinédrio, a autoridade máxima em termos religiosos e políticos, não posso estar calado
não posso deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Isso é ser testemunha. Portanto, a missão de Cristo é uma missão completamente diferente daquela que o homem, ser humano, procura. Nós vivemos muito do imediato. Jesus tem uma perspectiva muito mais à frente, muito mais adiante. Graças a Deus por isso. É dada uma missão. Esta missão tem várias fases. A lição da segunda-feira fala muito bem nisso. É oferecido algo de muito bom. E o versículo 8 diz de uma forma clara: recebereis quê? Pois é, o dom do Espírito. Que Espírito é este? O Espírito Santo. E vai continuar. Que há de descer sobre vós, e depois disso é que são minhas testemunhas. E agora vemos que o ser testemunha não é de uma forma assim aleatória, desorganizada, mas é algo feito de forma organizada. E reparem, de uma forma progressiva. Começam por ser testemunhas aonde? Primeiro em Jerusalém e depois Judeia. Quem é a Judeia? É tudo o que está à volta de Jerusalém. Primeiro a cidade, o centro, depois o que está à volta e depois Samaria. Quem eram os samaritanos? Eram os amigos do peito dos israelitas, daqueles que eles gostavam tanto deles, que cada vez que tinham ir para mais longe do que Samaria, davam uma volta enorme só para não atravessar Samaria. Só havia um que não se importava. E entrava por ali dentro. Quem era? E os outros que vinham atrás, olha, que remédio. Imagina. E eu, como é que seria eu nesse momento? Se eu fosse discípulo de Jesus. Desculpa lá. Eu imagino-me nessa situação. Jesus, mas tu sabes que tentar persuadir, vamos dar uma voltinha maior. É por aqui. Ponto final. E aí fala com uma mulher. Conhecem essa história, não é? Muito bem. Jesus não tem nada a ver com os preconceitos que o ser humano tem. Depois de Samaria, o que é? Pois é. O confins da terra onde é? É Portugal também, já repararam? Nós somos os confins da Europa. A partir daqui temos mar. E depois do mar ainda continua a terra. É interessante. Já estão a ver como Deus faz as coisas de uma forma organizada. Quem começa? Meia dúzia, ou antes, uma dúzia de discípulos, que agora estão reduzidos a quantos? A 11. Porquê? Porque um desistiu. Um desistiu, de forma voluntária. Se nós vermos bem o versículo que vem a seguir, os versículos que vêm a seguir, sobretudo no versículo 11, e o versículo 12, no versículo 11, já até o versículo 10 também, vemos que há dois personagens interessantíssimos que estão junto dos discípulos, que entretanto o que é que eles veem? Um espetáculo que nós vamos ter o privilégio de o ver ao contrário. Que espetáculo é que estes discípulos viram? Jesus a ser elevado. O que quer dizer elevar? Para cima. Subir. Ser elevado aos céus. E Jesus, imagino, ele estaria triste ou contente? O que é que acham? É difícil, nós poderíamos especular muito sobre isto, não vamos fazê-lo, mas Jesus deveria estar felicíssimo pela sua missão, porque sabia, agora deixei a estas pessoas um meio pelo qual eles podem ser salvos. Cumpri a minha missão, estou feliz. Por outro lado, imagino a tristeza, agora deixo-os. Convivemos durante algum tempo, é verdade que esta gente é terrível, teimosa. Estes seres humanos realmente querem sempre pôr à frente o seu eu.
Mas Cristo deixa um substituto. Ele mesmo disse: não vos deixarei órfãos, vou-vos deixar alguém que é o Espírito Santo. Agora vejam o que estes anjos dizem no versículo 11. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E eles recebem uma ordem muito clara, que eles deveriam retornar para Jerusalém, para um sítio muito específico, muito bem determinado, e fazer o quê? Esperar. Esperar esse que há de vir sobre vós, que é o Espírito Santo. Mas de que forma que eles deviam estar? Isto é que é o mais importante. Como é que estes discípulos deveriam estar à espera do derramamento do Espírito Santo? Em oração. Como? E unidade. Eles estavam unidos. Muito bem. Filipe, deixa-me só intervir. Sim. Peço desculpa. Mas aqui há também uma necessidade da parte dos anjos que vêm de tentar mudar o foco. Porquê? Porque os discípulos estavam a olhar para o céu, a ver Jesus partir, né? E os anjos chega, vamos mudar o foco. Agora devereis ser testemunhas. E muitas das vezes acontece muito isso connosco na nossa vida, que nos concentramos a olhar só para uma coisa e esquecemos aquilo que Deus nos pede. E isso é de extrema importância, nunca esquecer aquilo que Deus nos pede, porque muitas das vezes nós queremos ouvir da parte de Deus aquilo que eu quero ouvir. E se nós realmente não tivermos, e tu irás falar isso mais à frente, possivelmente, o tal relacionamento para que eu consiga ouvir a voz de Deus, não é? Eu vou-me concentrar naquilo que eu quero, que é a vinda de Cristo. E esqueço-me que tenho que partilhar isso aos outros. Eu sou uma testemunha. E agora, como testemunha, o que é que eu deveria testemunhar? O que é que estes testemunhas, que agora vão ser lançados a um mundo novo, começando por Jerusalém, como já dissemos, depois a Judeia, depois a Samaria e depois todo o lado, o que é que eles deveriam levar como testemunho? Esperem, se não se importam, vamos, senão... Sim. Deviam de contar tudo aquilo que experimentaram ao viver com Jesus aqueles anos todos. Muito bem. E partilhá-lo, essa experiência, com todos aqueles que encontrassem. Ok, muito bem. Calma, Lisete, calma. Está a chegar o meio de comunicação. E, portanto, o foco não muda. Eu aqui é um bocadinho de desacordo com aquilo que foi dito. O foco é o mesmo. Aliás, eu acho que a pergunta dos anjos são perguntas muito importantes. Aquela pergunta é muito importante. É mesmo, fiquem com essa visão. Ou seja, ficam com vocês não pecam a visão desse Cristo que viveu convosco, que ascendeu, porque Ele vai vir. E aquilo que vocês viveram, aquilo que vocês sentiram e experimentarem, disso, a partir de agora, falem. Portanto, o foco é o mesmo. Agora, não é um foco vivido para mim e guardado para mim, mas é um foco que eu não consigo deixar de partilhar. É diferente, mas o foco é o mesmo. Uma questão de fé que os anjos tinham deve ser a nossa também, porque eles estavam a informar os discípulos de que Cristo viria segunda vez. Eles também acreditam, porque eles não sabem quando é que Cristo vem. Portanto, a mesma fé que os anjos tinham, nós devemos-la ter a mesma, exatamente a mesma, em que Cristo virá a esta terra. Muito bem. Engraçado. Olha, o Carlos, só um minuto. O pastor. Desculpem, mas não tinha visto. Obrigado, Carlos. Na realidade, já alguma coisa foi referida e o que vou partilhar é apenas quase uma redundância, mas há um aspecto interessante que poderíamos acrescentar aqui, é que a mensagem que os apóstolos tinham a apresentar ao mundo em forma de testemunho
como depois é mencionado também no capítulo 2, quando é dito que a igreja vivia unânime na doutrina dos apóstolos, era muito simples, era baseado em 3 tópicos apenas. O primeiro deles era que Jesus era aquele que cumpria as profecias messiânicas, que a sua morte era salvadora e que a sua vinda concretizaria o final do plano da salvação. Então, efetivamente, os ensinos que os apóstolos tinham a apresentar como testemunho eram efetivamente uma mensagem evangélica, uma boa nova, mas que era entusiástica em todos os aspectos que ela poderia encerrar. Portanto, eu estou de acordo com o que disse o David, estou de acordo com o que disse a Lisete, estou de acordo com tudo o que nós dissemos, porque no fundo não estamos em contradição uns com os outros, felizmente. O tema comum a tudo isto é um só: Jesus. E o tema é Jesus com uma particularidade. O apóstolo Paulo reforça muito bem: se alguém pregar outra doutrina e que não seja Cristo, e Cristo ressuscitado, seja anátema. Carlos, também querias intervir? Já um pouco fora de tempo, mas não, nunca é fora de tempo. Lembrando que os discípulos estavam a passar por uma altura em que tinham tido uma quebra no seu ânimo quando Jesus morre. Sim. O seu ânimo volta a subir quando Jesus ressuscita, e naqueles 40 dias que passam com Jesus, não é? Mas depois, quando vem Jesus subir, o ânimo volta a cair. Vez. Mas há uma promessa que é feita para breve, que é o Espírito Santo. Não é? E depois diz-lhes para serem testemunhas, não ficarem inativos, mas estarem ocupados num trabalho. E isso, Deus é um grande psicólogo, não é? Sabe que a atividade, aquilo que nós nos envolvemos, nos ajuda e nos anima. E por isso dá esta missão. No conjunto disto tudo, cumpre-se aquilo que Jesus dizia. São João capítulo 12, versículo 32. Jesus disse, eu vou ler: mas eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus já está a falar no futuro. Já está a falar nesta época em que os discípulos estão a viver. Exatamente à altura em que eles apresentam este duro golpe, ou sofrem este duro golpe, que é a morte de Jesus e agora a ascensão de Jesus. E ele, quando se eleva, atrai cada um de nós. Duplamente, quando ressuscita, atrai, e depois, quando se eleva, com a promessa da vinda, é uma forma de atração também de cada um de nós. É importantíssimo nós termos isto em mente. Temos todos, e ninguém pode se negar a isto, uma missão neste mundo: ser testemunhas de Jesus. Aonde? Onde Ele nos coloca. Só um segundo. O homem do leme vem aí. Apenas uma pergunta. Achamos muito interessante na ressurreição de Cristo Ele ressuscitar e ficar ainda cá 40 dias. Porquê? Porque é que Ele ficou ainda 40 dias e não ressuscitou? Isso dá-nos para meditar na preparação e a confirmação, porque muitas pessoas o viram depois da sua morte, não é? Pois. E após a ressurreição, não só para os outros, mas principalmente na preparação da igreja primitiva. Exatamente. Portanto, os discípulos a contemplarem ali a presença diária, portanto, de Jesus. Acho que foi imensamente importante, portanto, a sua presença. Em Deuteronômio é dito que para confirmar qualquer coisa são necessários pelo menos quantas testemunhas? 2. Quando Jesus ressuscitou, a testemunhar a ressurreição de Jesus, quantos discípulos, quantos anjos estavam lá presentes que anunciaram a ressurreição de Jesus? Um só. Um só que anunciou e disse: quem é que vocês procuram? O Mestre. Ele ressuscitou. E agora? Se Jesus não aparece de novo, poderia sempre levantar-se uma dúvida.
Estes 40 dias tiveram por missão Jesus mostrar que está realmente vivo e confirmar que essa é a sua missão. Morrer, ressuscitar. E agora deixa essa missão para cada um de nós, para também espalhar este Evangelho a todo mundo. Pastor. Uma vertente um pouquinho diferente do verso 8 tem que ver com alguma questão que, por vezes, nós como cristãos, na nossa prática missionária, evangelística, temos por vezes errado. É interessante Jesus dizer aos seus discípulos, e isto aplica-se a cada um daqueles que nos séculos seguintes haveriam de aceitar Jesus como seu Salvador, que eles deveriam ser testemunhas. Ora, interessantemente, nós muitas vezes, na nossa prática evangélica ou evangelística, temos a tendência a ser mais advogados do que propriamente testemunhas. O que Jesus, na realidade, queria nos dizer era que a nossa experiência deve ser partilhada na primeira pessoa. Sem dúvida. Como algo que vivemos, algo que testemunhamos, algo que temos experimentado. E não estarmos, por vezes, tão preocupados em apresentar uma defesa apologética, uma defesa de fé. E eu partilho aqui rapidamente o meu próprio testemunho pessoal em relação a esta questão. Durante alguns anos, como pastor, sempre dei estudos bíblicos e vivia o dilema de tentar convencer as pessoas da verdade, com uma série de argumentos tão bem elaborados, de acordo com a minha concepção, de que eram irresistíveis. Só que no momento em que comecei a apresentar apenas as ideias e deixar que efetivamente o Espírito Santo fizesse a sua parte de convencer do pecado, da justiça e do juízo, é que o trabalho não só começou a ser mais fácil para mim, como também a conversão das outras pessoas começou a ser uma experiência mais frequente. Isto é interessante. Muito interessante. Irmão White diz, não posso dizer aonde, se cada um de nós contasse o que Cristo já fez por si, ele já teria voltado. Não sei onde está escrito, mas já ouvi por diversas vezes e já li. Não me recordo de onde. Bastava contar, viver, ou antes, viver e contar aquilo que cada um de nós viveu na sua experiência e no seu relacionamento, testemunhas vivas, no seu relacionamento com Cristo. Sim, Marcos. Filipe, na esteira do que disse ali o nosso pastor, sim. É verdade que existem dois tipos de testemunhas. E voltando um bocadinho, se calhar, lá atrás àquela conversa antes, os anjos podiam muito bem pegar na Bíblia e chegar ao pé das pessoas e mostrar. A questão é que não eram testemunhas cuja razão de ciência se cria aqui. É isto é que é a grande diferença. O que é a razão de ciência é eu vivo determinado facto. E aquilo que eu vou testemunhar aos outros, eu posso pegar na Bíblia para dizer, olha, eu sou como esta pessoa. Mas é eu dizer o que é que Jesus fez na minha vida. E é isto é que transforma a vida. Sem dúvida. Esta é que é a grande diferença. Sem dúvida. Porque senão somos, como dizia o pastor, advogados. Sem dúvida. Falamos numa terceira pessoa, expomos o nosso caso, mas não é a nossa experiência. E por isso é que é importante considerar isso na nossa missão evangelística. Que Sem é dúvida. A nossa experiência. Sem dúvida. Sempre na primeira pessoa. Agora, Carlos, mas tem que ser sempre isso. Desculpa, o tempo já está, mas eu achei interessante quando Jesus, durante esses 40 dias que precederam a sua subida aos céus, ele conviveu com os discípulos durante esses 40 dias de uma maneira diferente daquela que tinha quando estava aqui na Terra ainda antes de ser crucificado. Mas achei interessante que os discípulos puseram uma questão a Jesus à qual ele respondeu de uma maneira evasiva. Os discípulos perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu o reino a Israel nestes dias? E eu achei interessante a resposta de Jesus. Jesus não lhe disse nem sim, nem não. Pelo contrário, Jesus parece que alimentou a esperança de que o reino de Israel seria restabelecido. Mas a resposta de Jesus foi, não vos compete a vós
saber os tempos e as épocas, dos dias ou das estações em que Deus tem determinado que isso aconteceria. É interessante, nós podemos dizer, bom, mas isso é uma resposta, é água com açúcar, a gente não sabe o que é que aquilo faz bem, nem bem nem mal. Mas Jesus tinha uma intenção ao responder desta maneira, porque os discípulos, naquele momento, ainda não estavam convencidos da sua missão. Sem dúvida. E ainda não tinham percebido qual era o seu papel no futuro. E foi quando Jesus lhe disse, vocês agora vão esperar um tempo até que seja derramado o Espírito Santo sobre vós. E só quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, é que eles começaram a perceber qual era a sua missão. E só nessa altura é que estariam capacitados a ser as tais testemunhas de Jesus. E, portanto, todos nós somos comissionados para ser testemunhas, mas que tipo de testemunhas é que nós somos? Mas nós seremos sempre testemunhas, ou para a salvação de outros, ou para a perdição de outros. Sem dúvida. E da mesma forma como os discípulos foram aconselhados a esperar pelo tempo certo, esta é a forma e o conselho que é dado a cada um de nós. Eles esperavam juntos, em oração. E esta é a forma. A propósito do que estava a dizer o irmão Carlos, não posso deixar de ler o que vem nas perguntas de reflexão, 2 extratos do Espírito de Profecia, na parte de sexta-feira, onde é dito o seguinte: nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Seja quem for que comece a proclamar uma mensagem para anunciar a hora, o dia ou o ano da aparição de Cristo, a segunda vinda de Cristo, tomou sobre si um jugo e está a proclamar uma mensagem que o Senhor nunca lhe confiou. Cuidado quando nós queremos ser nós os tais advogados e juízes. No entanto, o grupo estava incompleto, faltava um. Qual foi a forma que se encontrou para escolher esse que faltava? Depois, mais tarde, foi escolhido um homem chamado, lembram-se? Matias. Mas havia 2. E então é preciso escolher ou um ou outro. Sabem qual foi o sistema que foi usado? Um sorteio. Neste momento temos o nosso pastor conosco. Ele veio para aqui porque foi sorteado para vir para aqui. Foi. Nunca mais há descrição de sorteios. Temos que ter em conta que este sorteio vem na sequência de algo muito importante. Aqueles discípulos estiveram em oração, pedindo o derramamento do Espírito, aquilo que foi prometido. Quem foi prometido? Perdão. Para vir substituir Jesus. Só depois disso é que são escolhidos aqueles homens com características muito próprias, que a lição diz, de uma forma muito clara. Eram homens cheios do Espírito, eram homens que tinham uma vida mais ou menos correta. Ninguém tem uma vida 100% correta. Ninguém. Se não é esse o Salvador, só Cristo. E depois então, como surgiam 2 homens em igualdade, foi feito o sorteio. É Cristo, é o Espírito Santo, é Deus unicamente quem escolhe cada um de nós e nos comissiona para uma missão. Mas essa missão é para todos. Para todos. Ninguém se pode pôr de lado. Todos nós temos o dever de dizer e de ser testemunhas, dizer aos outros aquilo que Cristo fez por nós. Sim. Eu só queria ressaltar uma coisa, que quando os discípulos estavam no cenáculo, que eles fizeram 10 dias de oração, é importante nós vermos que eles prepararam o caminho para o derramamento do Espírito Santo. Eles se arrependeram dos seus pecados, eles confessavam os pecados e oravam, pediam uma fé fervorosa a Deus
E isso foi o que fez com que o caminho fosse preparado. Porque a única maneira deles conseguirem receber esse Santo Espírito era com esse preparo. Sem dúvida. Da mesma forma que Deus nos pede isso hoje. Sem dúvida. Porque a chuva seródia vai ser derramada. Vai ser derramada. E nós precisamos agora de fazer esse preparo na nossa vida espiritual. Muito obrigado. Antecipaste aquilo que eu queria falar, ainda bem. Muito obrigado. Foi mesmo como se diz na hora gaga, ou na hora H, a hora ideal. A pergunta de meditação da parte de quinta-feira. Se alguém chegasse junto de si e perguntasse: como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? A resposta foi dada. Só há um meio. Só há um meio. Relacionamento. Relacionamento com quem? Com Cristo, com o Espírito Santo. E como é que eu posso conhecer se vem da parte de Cristo ou se vem da parte do Espírito Santo? Se vem da parte de Deus? Só temos um meio. Sabem qual? Este. O estudo da palavra de Deus. Jesus, o Espírito Santo já não nos fala talvez de uma forma audível. Não vamos ouvir a sua voz. Mas conseguimos saber se vem da parte de Deus ou não. E Deus deu-nos este privilégio de ter um estudo organizado da sua palavra, a escola sabatina. Gosto muito da escola sabatina. Acho que é uma bênção para cada um de nós. O que fazemos com isto? Estudamos ou não? Não é agora que vocês ficam a ouvir aquilo que foi dito, mas é durante a semana com o estudo diário da palavra de Deus, de uma forma organizada, de uma forma cuidada, constante. Convido todos a voltar às origens, voltar a Jesus, estudando a sua palavra, meditando nela e depois testemunhando com quem nós convivemos. Não nos vão faltar oportunidades para isso. Seguramente veremos alguém que vem com alguma carência, com alguma ansiedade, e a palavra de Deus pode lhe dar uma resposta. Permita Deus que cada um de nós seja, ou antes, se disponibilize para ser testemunha de Jesus já, agora. Deste Cristo ressuscitado, que um dia foi, mas há de vir. Por isso é que eu acho que é muito a propósito o estudo deste livro dos Atos agora, que já sabemos e temos a certeza que Jesus volta. Vamos anunciar aos outros. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela vossa atenção.